Saúde, irmãos, a santa e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Fala a saudação do nosso presidente, reverendo Márcio da Silva, nosso vice-primeiro vice-presidente, pastor Daniel, obrigado pela recepção, todos os irmãos ouvintes, da casa do Senhor. Pastor Luiz Fernando, uma bênção em nossas vidas, trazendo para nós essa rica obra de arte e vem contribuir para o crescimento do verdadeiro Evangelho. Vivemos um mundo perturbado, estão vendendo aquilo que não é verdadeiro, estão fazendo negócios com a palavra de Deus. Então nós que somos pregadores do verdadeiro Evangelho, nós não nos contaminamos com esse tipo de alimento. A nossa palavra é rica e verdadeira, porque ela provém da Bíblia. Uma palavra para os irmãos se encontra em Mateus 13, 54 e 56, ou Marcos 6, 13, a mesma palavra. Irmãos, se quiserem acompanhar, sejam belianos, para que possa conferir que realmente o pregador está falando, porque assim nós crescemos dentro daquilo que é anunciado, que muitos pegam aquilo que não estão vendo e estão enganando aqueles que estão vendo, estão tentando enganar. Amém? Então Mateus 13, 54 a 56, o Senhor diz assim: e chegando à sua pátria, ensinava-os da sinagoga, diz, e de sorte que se maravilharam e diziam: de onde veio essa sabedoria e essas maravilhas? Não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Irmãos, o carpinteiro está aqui hoje. Está aqui todo dia, no dia de culto. Nós temos que buscar a presença do Senhor. Ele veio para consertar. Cada um de nós somos uma ferramenta do carpinteiro. Nós estamos aqui nos dias de culto e também lá fora precisamos ser uma ferramenta. Cada um tem a sua função na oficina do Senhor, porque sempre vai chegar alguém com um problema para ser consertado. Não importa o problema que você tenha, nós temos um carpinteiro que tem uma oficina completa para consertar aquilo que você precisa. Estamos vivendo um tempo de perturbação, de pessoas com problemas psicológicos, uma sociedade perturbada, cheia de problemas, e ainda vão atrás daquilo que a palavra do Senhor não garante. Nós temos que viver um momento e saber que o nosso Redentor vive e o nosso negócio é com Ele. Muitos se afastaram da presença do Senhor porque seguiram homens, ao invés de seguir o Senhor e a palavra dele. Nosso negócio é com o Criador, é com o carpinteiro. Aquela ferramenta que não funcionou para você, busque uma outra mais qualificada, mais afiada, porque ela vai te consertar. Fecha a tua porta, ora a Deus, clama a Ele, que Ele vai entrar com a providência, não importa a área que seja. Ele vai entrar com a providência na sua vida. Ele que é o nosso provedor, Ele que nos justifica e Ele que nos liberta e guarda. Todos os dias o Senhor tem nos dado livramento. Eu sou uma pessoa que eu só agradeço a Deus porque o Pai conhece o Filho e sabe o que o Filho precisa. Eu agradeço a Ele porque Ele sabe que no momento certo aquilo vem para mim, porque eu procuro ser obediente na presença dEle. Eu só agradeço pela vida, pelos livramentos da família, pela saúde. Se você tem alguém com problemas, nas drogas, está enfermo, ora a Deus, na hora certa a ferramenta vai aparecer e ela vai trabalhar e vai resolver, vai curar. Só depende de você clamar ao Senhor, dobrar o seu joelho, e a palavra nos garante: clama a mim e responder-te. Clamar é orar, chorar na presença do Senhor, porque a palavra vem pela lágrima. É essa que o Espírito Santo leva para o Senhor, e não tem demônio que vai impedir que a sua oração chegue ao trono do Senhor. Amém? Então, eu quero deixar essa palavra para os irmãos,
O seu negócio é com o Senhor, é o joelho no chão, porque as bênçãos do céu chegará com certeza em nome de Jesus. Assim eu agradeço essa rica oportunidade em nome de Jesus. Meus irmãos, eu vos cumprimento com a paz do Senhor Jesus. Eu louvo a Deus por essa oportunidade, por estar aqui nessa noite. Louvo a Deus pela vida do pastor presidente, do vice-pastor nessa noite, os demais pastores aqui. Agradecer a saudação de bem-vindo à minha pessoa, a pessoa do pastor Ricardo, nosso presidente Ricardo Massa. Para nós é um motivo de alegria para nós estar aqui nessa noite, para louvar e agradecer o santo nome de Jesus. Que a palavra do Senhor fala em Salmo 125, os que confiam no Senhor serão como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Aleluia. E aqui está um povo que um dia foi alcançado. Aleluia. Um dia Jesus alcançou você. Você está aqui nessa noite para glorificar e exaltar o santo nome de Jesus. Aleluia. Você tem motivo de sobra nessa noite para louvar o santo nome de Jesus, porque Jesus um dia morreu na cruz do Calvário, aleluia, Ele deu a vida para nos salvar, nos tirar do mundo, para nos trazer aqui para louvar o santo nome de Jesus. Você abra seu coração nessa noite, porque eu creio que grandes coisas o Senhor tem para fazer aqui nessa noite. Basta nós glorificar o nome de Jesus, porque Ele está aqui no nosso meio. Amém, meus irmãos? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Cumprimento a toda a igreja com a paz do Senhor. Uma alegria podermos estar aqui participando desse culto de adoração a Deus e da ceia do Senhor, como também participar do lançamento abençoado do nosso companheiro pastor Luiz Fernando. Louvar a Deus pela vida do pastor Ripaldi, sobreiros aqui da Vila Angélica, pastor Ricardo Massa, nossos companheiros que conhecemos hoje, e louvar a Deus por essa oportunidade que temos aqui. Quero deixar para você uma palavra no livro do Salmo, de número 118, livro do Salmo 118, esta palavra que também dirige-se, glória a Deus, ao pastor Luiz Fernando, neste ato, e tudo aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas, e creio que na sua vida também, apesar das lutas, das diversidades. Louvar a Deus pela vida do pastor Herbert, que está aqui representando nosso nobre vereador, pastor Luiz dos Santos. Tenho certeza que você tem enfrentado lutas nesse ano de 2023. Quem aqui não tem enfrentado lutas no ano de 2023? Levanta a mão assim, que eu quero que depois você me dê um diagnóstico. Eu quero saber como é que faz para não ter luta. Mas você que tem enfrentado luta, levanta a tua mão assim. E eu pergunto a você, você tem sido vitorioso também? Se você tem, dá um brado de glória a Deus aqui nesta noite. Temos luta, mas temos vitória da parte de Deus. E o Salmo 118, versículo 23 diz: da parte do Senhor se fez isso, maravilhoso é aos nossos olhos. Da parte do Senhor se fez isso, e é maravilhoso aos nossos olhos. Se você depois em casa meditar no Salmo 118, você vai ver uma lista de coisas que o salmista diz que Deus fez em favor dele. E neste último versículo ele está dizendo exatamente isso. Tudo isso foi o Senhor que fez, e é maravilhoso aos nossos olhos. Estamos aqui esta noite sentados nesses bancos, participando desse culto abençoado, não porque merecemos, mas porque o Senhor fez isso. Ao morrer na cruz do Calvário, Ele nos deu o privilégio de sermos igreja sua, povo seu, aleluia, e estarmos participando desse momento glorioso. Pastor Luiz Fernando está aqui hoje apresentando aos irmãos essa bela obra, em que nós acompanhamos todo o seu esforço e luta para lançá-la. Foi difícil, mas o Senhor fez isso, e é maravilhoso aos nossos olhos.
O inimigo não quer que eu e você abra a boca para glorificar o nome do Senhor, mas nós temos motivos de sobra para esta noite abrir bem forte a nossa voz e exaltar o Rei da Glória, aquele que vive para sempre, aquele que manda, aquele que comanda, aquele que nos trouxe aqui esta noite. Portanto, meu irmão, não cerre a tua boca, não feche o teu coração, não perca o seu tempo, exalte a Deus esta noite, porque quando chegar na sua casa, a vitória já chegou, a bênção já chegou, o inimigo já caiu por terra e o nome do Senhor foi glorificado. Portanto, não perca um momento sequer, exalte ao Senhor nesta noite. Que Deus nos abençoe. Rei da glória. Meus irmãos, eu vos saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Sou grato a Deus pela sua bondade, pelo seu grande amor. Me sinto honrado, pastor Daniel, por ser recebido nessa congregação, neste canto. Agradeço ao Senhor por me emprestar o seu púlpito para subir, aos obreiros desta casa, ao pastor Luiz Fernando, nosso amigo, que muito honra vocês. Aonde ele tem chegado, fala bem do seu ministério, desta igreja, propaga o Evangelho através do testemunho que testifica das vossas vidas. Deixo o meu abraço ao pastor patriarca da casa, pastor Osmar, também ao seu filho, pastor Mazinho, isso mesmo, né? E a todo o ministério do campo de Sorocaba. Como o pastor falou, eu sou pernambucano, estou no Paraná há 28 anos, vim muito novo. Com 26 dias de casado, fui transferido por uma transportadora para trabalhar no estado do Paraná. E aqui eu estou servindo a Deus hoje. Conheci o Evangelho ainda no berço, minha mãe crente, mas na minha adolescência me afastei dos caminhos do Senhor, mas o Senhor me trouxe da maneira que Ele bem queria e da maneira que aprazia a Ele, por isso estou aqui, o servindo e servindo com gratidão. Era para ministrar a palavra do Senhor nesta noite, vim para isso, mas alguns dias eu venho sofrendo de enfermidade. Durante esses 30 dias sofri um vento muito grande na minha vida, um acidente de carro que quase perdi a minha vida, princípio de infarto e ameaça de vida, ameaça de morte. Mas contudo eu sirvo ao Senhor com alegria, porque sei que partindo daqui eu sei que irei morar no céu com Ele. É isso que eu faço. Pensei que não seria mais ameaçado, mas há 8 anos atrás fui ameaçado por um membro do Comando Vermelho. Às 5h30 da tarde entrou na igreja e disse que ia tirar a minha vida, mas eu preguei para ele chorou e foi embora e pediu perdão. E pensei que isso não se repetiria mais na minha vida, mas durante esses 30 dias que eu venho enfrentando, desenvolveu alguma enfermidade na minha vida. Vim aqui porque dei a minha palavra. Pastor Oswaldo está aí, deixou a sua empresa para nos conduzir, porque não tem condições de dirigir distante, para honrar o trabalho tão especial que é o trabalho deste livro, uma obra-prima. É como os pastores falaram, vivemos em dias de mercenário no reino de Deus, homens que se aproveitam dos altares para tirar proveito da sua própria vida, como se diz o apóstolo Paulo, homens amantes de si mesmo, presunçosos, avarentos, egoístas. E nessa feita temos um livro que é muito bom, principalmente para essa geração que estamos vivendo, uma geração que vai pegar o bastão das nossas mãos. Não sou tão velho, mas mais de 28 anos eu estou pastoreando igreja. Comecei ainda como diácono, servindo ao Senhor. Saí do canavial do estado de Pernambuco, me tornei chefe de transporte e hoje sou servo do Senhor, não sou pastor. Eu sirvo ao Senhor com alegria, gastarei toda a minha vida glorificando e exaltando o seu nome. É isso que o Senhor me escolheu quando Ele me trouxe. Ele disse à minha mãe e disse ao bem do povo que me escolheu desde o ventre dela. Somos em 15 irmãos, 12 partiram para a eternidade, mas somos em 3 pastores, não temos pais pastores. Nosso pai é um diácono muito simples, mas o Deus que sabe de todas as coisas, o Deus que escolhe as que não são para confundir as que são, nos escolheu para servir a Ele.
homem que foi chamado de tribo de Yanomami porque não tinha o que comer nem o que vestir. Vim para o Paraná morar embaixo de uma rampa de lavação, mas o Senhor me honrou, e como Ele me prometeu que me colocaria no meio dos príncipes, tenho vocês como príncipe na sua casa. Louvo a Deus pelas vossas vidas, pela reverência que vocês têm pelo vosso patriarca, é o que eu escuto lá no Paraná. Permaneçam assim, logo vamos estar no céu com Cristo. É isso que nós esperamos, queridos. Não tenho nada por precioso nesta vida, nada. Meu viver é Cristo, o meu morrer é ganho. Se Ele quiser me levar aqui nesta noite, eu irei com Ele, porque eu sirvo para morar com Ele naquele dia. Sirva a Deus. Estamos vivendo os últimos dias da igreja na face da terra. Não olhe para a direita, não olhe para a esquerda, não deixe que ninguém nos confunda. Esse é um momento de muita confusão que estamos vivendo na face da terra. Faça como Moisés, quando Deus escolhe ele no capítulo 3 do livro de Êxodo. Ele pergunta quem é Deus. Ele disse: eu sou o que sou. Eu sou um Deus para cada situação, Moisés. Aí Jesus se apresenta nos evangelhos: eu sou o pão da vida, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o caminho. Isso é muito importante, servir a um Deus como esse. Essas são as minhas palavras e a minha gratidão a Deus por conhecer vocês, por saber que vamos estar no céu juntos. Eu me sinto na congregação que eu pastorei. Também temos missionário na obra, pastor. Mês passado eu estive no estado do Ceará, temos missionário na África, em Cuba e também no estado do Paraná. Sempre servindo a Deus. Quando não podemos ir, a igreja enviará alguém que possa alcançar as nações. Permaneça com as mãos estendidas sobre as nações, sobre o mundo e sobre a face da terra. Jamais o Senhor vai encolher as mãos sobre as vossas vidas. Nunca tive nada, mas tenho o céu por herança. E tudo que há no céu é incorruptível. Traça, ferrugem e homem jamais vai corromper, porque tudo foi feito e foi criado para mim e para você. E sabemos que um dia vamos morar nos céus. O pastor disse que este é o maior culto da igreja. É o culto do sacrifício. É o culto que o Filho do Homem precisou morrer na cruz do Calvário pela nossa vida. Irmãos, quando eu adentro no culto de Santa Ceia, eu começo a me envergonhar daquilo que eu fazia, e saber que alguém tão puro, tão justo morreu na cruz do Calvário. Sabe o que eu fico pensando quando os historiadores dizem que aquela esponja que colocaram com ele com vinagre era usada nas privadas? Dizem que naquela época não havia privada, mas havia um corredor onde todo mundo que passava lavava aquela esponja e todos usavam. Quando Jesus teve sede, o que os homens fizeram foi colocar aquela esponja sobre os seus lábios. De um homem tão justo, tão santo, tão puro e tão verdadeiro. Permaneçam servindo a Cristo com fidelidade. Se nós não nos encontrarmos aqui, vamos nos encontrar no céu de glória. E por toda a eternidade vamos dizer que Ele é santo, santo, santo. É isso que nós vamos dizer. Pastor, agradeço a oportunidade e me sinto muito honrado nesta casa de oração. A paz do Senhor, amada igreja. Amém. A paz do Senhor, meus pastores, meus queridos, meu irmão, pastor e escritor Luiz Fernando, meus irmãos, pastor de Jaguariaíva. Passei por lá essa semana. Passei, pertinho. Estava a trabalho, estava vindo de Curitiba. Muito bom, a cidade é maravilhosa, muito bonita. Serra, né? Serra, muito bonita. Como já foi mencionado, estou representando o pastor e vereador Luiz Santos, consequentemente a nossa Casa de Leis, o Legislativo Sorocabana. Desculpe, meus irmãos, eu estou um tanto quanto sem voz, estou me recuperando de uma pneumonia que foi tremenda. Semana passada, se fosse semana passada, eu não teria condição de estar aqui. Semana passada eu passei por uma prova tremenda. Amém. Meus pastores, irmãos, igreja, estou aqui para celebrar, para me confraternizar com meu irmão. Que bênção. Para ser aqui uma testemunha ocular dessa obra-prima que está sendo lançada. Amém? Tanto sacrifício, tanto esforço, tanta dedicação.
para que essa obra fosse lançada hoje. Para que vidas sejam alcançadas e vidas sejam salvas através deste livro. Amém? Amém. Para não ficar apenas com minhas palavras e com o protocolo da Câmara Municipal, vou citar Mateus 5,16, onde diz que deixe brilhar a vossa luz diante dos homens, para que vejam as tuas boas obras. Esta é uma boa obra. Amém? E glorifiquem quem? Glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Amém? Amém, minha igreja? Trouxe aqui um quadro, uma singela lembrança do nosso legislativo, que diz assim: voto de congratulações à Câmara Municipal de Sorocaba, conforme aprovado em sua reunião do dia 13 de junho de 2023, homenageia o escritor, pastor Luiz Fernando de Medeiros. Confere? A requerimento do nobre vereador pastor Luiz Santos, consignado na ata de seus trabalhos, voto de congratulações pelo lançamento do livro Oráculos, a revelação de Deus no homem em defesa do pentecostalismo contra os excessos. Amém? Eu sou de sua parte, Senhor. Hoje permita, né? Uma honra poder conhecer o Senhor. Ouvi falar muito do Senhor durante um bom tempo. Enquanto eu conversava muito com o pastor Luiz, uma bênção, um homem de Deus, cujo qual compartilhamos muitas coisas. O senhor faz parte do prefácio do livro? Eu vou lendo também. O senhor vai ver que no próximo, o senhor vai ver lá, Evangelista Luiz Afonso, que eu estou lá. Amém. Segundo livro de Coríntios, capítulo 2, verso 9. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e nem subiram ao coração do homem, são as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Estou representando o meu pastor Fernando. Ele não quis subir porque está sem gravata. Falei, tá bonito pra caramba, mas ele não quer subir, entendeu? São as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Sou carioca. Quando o pastor perguntou quantos desejam escrever um livro, eu vi que alguns levantaram a mão. Eu vi que o pastor também mencionou acerca da saúde emocional e como estão lidando com ela. E é de chamar muita atenção. As coisas que o olho não viu, nem o ouvido ouviu, nem jamais penetrou no coração do homem, são as coisas que Deus tem preparado para mim e para você. A forma como Provérbios vai dizer que conforme crê, conforme vê a tua alma, assim é. Mas propriamente dizendo, conforme vê a tua mente, assim é. Eu não sei o que você projetou para a noite de hoje. Eu não sei como você saiu da sua casa da noite de hoje para cá. Mas eu posso dizer o seguinte: Deus preparou o melhor para você. Amém? Glória a Deus. A paz do Senhor, igreja. Para Jesus pode ser melhor. A paz do Senhor, igreja. Eu vou pedir, se você puder, com a permissão do nosso pastor Daniel, se colocar de pé, em nome de Jesus. Abra sua Bíblia comigo, no livro de Marcos, capítulo 3. Bendito seja o poderoso nome do Senhor Jesus. Marcos, capítulo de número 3, e o versículo é o 20 em diante. Eu vou ler no telão porque ali vai aparecer a Almeida corrigida.
E eu estou com a Thompson, então vai mudar um pouquinho a ideia do texto. Do versículo 20 ao 30. Enquanto você encontra, o irmão coloca no telão. Eu já externo minha gratidão a Deus por essa rica oportunidade de estarmos aqui nessa noite como igreja, para juntos glorificarmos a majestade de Jesus. Se você veio glorificar a majestade de Jesus, glorifique o nome dele nessa noite. Graças a Deus. Deus abençoe o pastor Daniel. O senhor é uma bênção na minha vida. Quando eu fiquei doente, o senhor não tinha obrigação nenhuma, mas ficou cuidando de mim, ligando, mandando mensagem e se preocupou, orou por mim. A missionária também, a nossa pastora Andréia, que Deus abençoe a sua vida. Eu louvo a Deus realmente pela vida de vocês. Eu acho que a palavra pastor é isso, cuidar de ovelhas. Eu creio que toda a igreja sente-se cuidada por vocês, cada um dos obreiros que aqui são. E para que a gente leia e se sente, só vou fazer menção de dois: pastor Ricardo Máximo, que Deus abençoe a sua vida. É uma honra tê-lo aqui, em nome do Senhor Jesus. Que Deus possa te dar saúde e abençoar a sua vida sobre toda essa questão que o diabo se levantou. É porque hoje Deus já está revelando a vitória. Como aquela situação que eu te falei, a boca de alguns que eram para ser de bênção profetizaram uma maldição contra a minha vida. O Espírito me deu paz e disse: eu estou lá. Assim está na sua vida, o Senhor vai te dar essa vitória. Muito obrigado, pastor Elias, foi meu pastor, considero ainda um grande pastor, um amigo, sempre vai ser meu pastor. Que Deus abençoe a sua vida, em nome do Senhor Jesus, amém? Vamos ler o texto, depois eu faço menção de alguns e falaremos um pouquinho de alguns assuntos que abordam o livro, mas com relação à Santa Ceia do Senhor Jesus. Diz em Marcos capítulo 3, versículo 20 ao 30, e vai dizer assim: foram para uma casa e afluiu outra vez a multidão, de tal maneira que nem sequer podiam comer pão. E quando os seus parentes ouviram isso, saíram para o prender, porque diziam: está fora de si. E os escribas que tinham, diga escribas, preste muita atenção nisso, que tinha descido de Jerusalém, diziam: tem Beelzebul, e pelo príncipe dos demônios expulsa os demônios. E chamando-os a si, disse-lhes por parábolas: como pode Satanás expulsar Satanás? Palavras do Senhor Jesus, irmãos. Se um reino se dividir contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. E se uma casa se dividir contra si mesma, tal casa não pode subsistir. Se Satanás se levantar contra si mesmo e for dividido, não pode subsistir, antes tem fim. Ninguém pode roubar o bens do valente, entrando-lhe em sua casa, se primeiro não manietar o valente ou amarrar, e então roubará a sua casa. Na verdade, vos digo que todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens, e toda sorte de blasfêmias com que blasfemarem. Qualquer porém que blasfemar contra o Espírito Santo nunca obterá perdão, mas será réu do eterno juízo. Porque diziam: tem espírito imundo. Pode tomar seu assento, glorificando o poderoso nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Irmãos, essa noite é uma noite muito especial, é um motivo de muita alegria estarmos aqui nessa noite, para juntos nos alegrarmos no Espírito, darmos glórias a Deus e bendizer o seu santo nome. Nessa noite do lançamento do meu livro, também nesse clima da Santa Ceia do Senhor, que é o maior culto da igreja do Senhor Jesus. Eu dizia para o pastor Ricardo, e ele sabe disso, todos os que me conhecem sabem, a maior honra de um pregador não deveria ser pregar num congresso, e muito menos num grande evento, mas sim anunciar a palavra de Deus. Quando um pastor lhe fala: vai lá no culto de ensino, vai lá na escola bíblica dominical, pastor Herbert. Por quê? Porque a palavra de Deus é que liberta o homem. Irmãos, vocês já viram
tantos anos atrás, nós estávamos vindo sobre uma grande pressão de que quem é usado por Deus é os barulhentos e que se manifestam e rodam e correm e falam outras línguas. Eu falo em línguas. Tem dias que eu também deliro na presença de Deus. Tem quantas vezes já caí na presença de Deus, mas eu não estou contra isso. Mas quantas vezes as pessoas achavam que isso é o ápice, quando a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela ordena que tudo seja feito segundo a palavra de Deus. É a palavra quem liberta, é a palavra quem cura. Ele diz que de curar os enfermos, e digam em nome de Jesus. Então é na palavra que se cura. Não é eu ficar meia hora jogando óleo ou sal ou tantas coisas, mas sim é o poder da palavra. E quando eu fui inspirado por Deus a escrever, eu lia o texto de Atos capítulo 2 e capítulo 3, exatamente os dois. Eu estava estudando a palavra, eu ia ministrar a palavra e eu estava buscando a Deus uma palavra, e Deus colocou no meu coração Atos capítulo 2 e capítulo 3, e naquele momento eu achei, bom, é para mim pregar essa palavra, e porque a voz do Senhor dentro do meu ser veio como que fosse nos cultos de pregação, aonde Deus me inspirava para pregar. Mas quando eu comecei a estudar o texto, eu comecei a ver uma divisão, e isso aqui, irmãos, então eu vou falar de uma forma um pouco mais, como que eu posso dizer, intelectual, para você entender, dentro da teologia, e de uma forma simples também, para que você entenda. A hermenêutica, ela sempre será a salvação dos textos bíblicos. Por quê? Porque somente a hermenêutica verdadeira e pura, ela vai conseguir fazer com que aquele que estuda o texto consiga traduzi-lo na intenção do autor, que acima de tudo é Deus, e dos profetas que direcionaram a igreja. Então somente a hermenêutica vai conseguir fazer isso. E nós temos um problema. A hermenêutica que nós estamos vendo por aí agora é vários tipos de interpretações, como por exemplo, nós temos pelo menos 3 tipos de interpretação de forma grosseira, para que você entenda. Alguém está dizendo sobre a hipergraça, que até que foi ministrada na terça-feira pelo pastor Kennedy lá na sede, ele ministrou um pouco sobre soteriologia, mas ele falou sobre antropologia, e quando ele ministrava, ele falava sobre a hipergraça. E eu venho trazendo essas coisas aqui nesse livro para defender a ação do Espírito Santo. Eu acredito, irmãos, que o nome de Jesus é poderoso e que o Espírito Santo cura agora, instantaneamente. Você crê que Jesus Cristo cura agora? Eu não estou falando só de uma dor de cabeça. Eu creio que Jesus cura como me curou quando a minha mãe orou e eu quebrei a terceira vértebra do meu pescoço. E o médico disse: não vai sobreviver, tem que fazer uma cirurgia, a cirurgia de risco, tem que assinar um termo de responsabilidade. E a minha mãe foi na igreja e Deus levantou uma serva dele pregando e disse: eu curo o teu filho agora, em nome de Jesus. E Deus me deu a cura na hora. Eu creio no poder de Deus, nas revelações, nas profecias, defendo a ação do Espírito Santo, mas combato por meio dessa obra a hermenêutica e essa exegese. Depois vocês pesquisam, os irmãos que não entendem muito disso, dá para vocês ir pesquisar, aproveitem, já corre atrás do seu professor da escola bíblica dominical, ele vai te ensinar, e então você vai entender o que são essas coisas. E a hermenêutica que nós vemos aí hoje, equivocada, ela ensina a hipergraça. Todos estão salvos. Todo mundo vai ser alcançado. Deus não criou filhos para perdição. Verdade, Deus não criou filhos para perdição. Mas o Deus de amor, ainda antes que houvesse dia, Ele já era Deus, já era juiz, já julgou Satanás, já lhe deu a sentença. Então Deus que é amor, Ele também é justiça. É difícil dar uma glória a Deus nesse ponto, porque nós estamos vivendo esse baralhamento na mente das pessoas, principalmente lá no YouTube. Quando você vai atrás daqueles judaizantes lá no YouTube, que estão pregando contra o culto no templo, dizendo um monte de heresia, ou aqueles outros da predestinação que eu venho mostrando de forma hermenêutica nesse livro, a intenção do que é de fato a predestinação. Vou combater, infelizmente, um pouco a visão de Calvino, porque Calvino ele vai dizer que alguns grupos estão salvos e os outros estão destinados ao inferno. Então, se a hipergraça ela diz que ninguém vai para o inferno, o Calvino e a predestinação dizem
que um grupo vai para o céu e todo o resto nasceu para o inferno. Duas teologias equivocadas. Aí vem Jesus Cristo e morre na cruz do Calvário, no texto áureo da Bíblia, em João 3,16, e diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele, hermenêutica, todo, e se você for original, irmão, não tem como fugir dos originais. Os irmãos que pesquisam e não ficam na teologia dos judaizantes, ou apenas na falácia de calvinistas, que nem calvinistas são, nem conhecem Calvino, e aí vão lá e só jogam porque é mais fácil. É bem mais fácil eu defender porque o meu filho, por exemplo, o meu filho ele é usuário de droga, então eu sei que como ele está nessa vida, ele está condenado se ele não se converter. Então é mais fácil eu cauterizar minha mente e me defender na teologia de Calvino do que eu lutar para salvar meu filho. Então, irmão, não adianta você camuflar. Ou você luta pela tua casa de forma diferente, pregando o evangelho e orando pela tua casa e dizendo: eu te repreendo, Satanás, eu declaro, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Não adianta se camuflar. A hermenêutica é a chave para interpretar a Bíblia. Então, ou você se ampara e se municia de hermenêutica, ou aqueles que Paulo já tinha dito para Timóteo: cuidado, virão muitos. Assembleia de Deus hoje está tendo que combater pregadores dentro da nossa mesma igreja, porque tem pregador assembleiano que aí no meio da igreja está trazendo um monte de teologia, mas aqui em cima ele se camufla. E ele prega: Jesus Cristo salva a igreja inteira, mas aí no meio da igreja ele diz assim: salva nada. Ou o diabo prega mentira. Então eu estou mentindo a pregação que eu próprio prego. Entenderam? Então, neste livro é difícil, desculpa, irmãos, se vocês estão um pouquinho tensos, mas eu estou aplicando um pouco do conceito desse livro. Mas acima de tudo, eu estou falando sobre o ápice do relacionamento. E eu vou ler aqui para você um trechinho, só para que você entenda. Eu vou ler um trechinho para você, para que você fique mais entendido acerca do amor e a compaixão de Deus. Diga assim: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que eu, minha casa, meus amigos, vamos falar, irmãos, a prostituta, o drogado, o pederasta, o assassino, o corrupto, tenha a vida eterna. Ou seja, o amor de Deus é para eles, para nós e para eles. Mas há uma única maneira de salvar: pregar. Pregar. Não adianta camuflar: ou pregamos, ou então para que pregamos? Por que nós vamos pregar? Qual é o verdadeiro relacionamento com o Espírito Santo? Se nós não pregamos para salvar, não tem outra maneira de pregarmos. Não tem outra saída da pregação. Só tem duas coisas dentro disso tudo. A igreja está salva. Quem é salvo dá glória. Você tem que crer na salvação. Quem é salvo dá glória. Aí vem o dom. E o dom de Deus que eu venho manifestando nesse livro, interpretando a escritura no livro e falando do relacionamento. O oráculo aqui é na intenção de que eu sou o profeta, de que eu sou o arauto, de que eu sou o portador da chama de Deus, a chama da justificação de Deus, que vem como fogo poderoso, e ela vem como veio lá em Pentecostes, na cabeça dos discípulos, aquele fogo, aquela língua de fogo, não é línguas estranhas. Aquelas línguas são santificação. Aí vai a glossolalia e sololalia dividido, porque daí primeiro eles pregam em outras línguas. Acho que 12, né? Eram 12, não me lembro agora de cor. 12 línguas, vamos colocar, me perdoe se eu errei, se alguém lembrar pode apontar, era 13, era 15, era 7. Mas na língua das nações, e aí as nações falavam assim: uau! Nós podemos ouvi-los na nossa própria língua. Aí alguém, depois deste evento, aí alguém falou bem assim: estão embriagados. Aonde é que eles apontaram que os discípulos estavam embriagados, irmãos? Diga comigo: não era na rua. Na rua eles ouviram a sololalia, mas lá dentro, a glossolalia,
Porque aí eles começaram a escutar a igreja bradando no poder de Deus, e dando glória. E aí o mistério de Deus invadiu quem? O grupo que foi cheio do Espírito Santo. E aí as línguas lá dentro, isso é hermenêutica. Aí a língua lá dentro, Deus manifestou línguas repartidas, como que não de fogo, mas as línguas dos anjos, que depois falam em 1 Coríntios 13, 12, 13, 14, sistematicamente vai explicar várias coisas, mas no 14 fala sobre as línguas estranhas, mostrando que o Espírito de Deus quer dar para você sim, línguas estranhas, línguas dos anjos de Deus. E aí, como que é a língua dos anjos e língua do Espírito? Porque Deus, irmão, e os anjos falam a mesma língua. É essa língua que você vê alguém falar no meio da igreja, essa língua diferente. Por isso que nós temos que combater os excessos, que a gente vê alguém encontrar no semáforo, já começa a pular e rodar lá no semáforo, e falar: meu irmão, eu não preciso manifestar dessa forma para dizer que o Espírito está sobre mim. Se Deus me deu uma palavra, eu chego, com todo respeito, pastor, assim diz o Senhor, assim, glória a Deus. Não é a manifestação veemente do meu corpo que vai mostrar a glória de Deus. Irmão, Deus é Espírito, e importa que os que o adoram, adorem em Espírito e em verdade. Deus não vai ser poderoso porque eu corro. Deus não é mais poderoso ou manifesta com mais poder porque eu grito. Deus se manifesta porque alguém no meio da congregação dos justos está dizendo: ah, papai, eu tenho uma situação, eu tenho uma filha, eu tenho um filho, eu tenho um marido que está nessa condição, mas eu acredito que o Senhor pode mandar uma palavra e libertar meu filho, a minha família. É por isso que tem pregador, igreja, para libertar a igreja, para manter a igreja numa sabedoria pura, no entendimento da Escritura Sagrada. E aqui, ó, no meu livro, na página 108, vai dizer assim, ó, eu vou dizer, já estou combatendo alguns excessos, dizendo assim, ó, não existe salvação por méritos humanos. Concordo aí com a hipergraça nesse ponto e concordo com o Calvino nesse ponto. Todavia, não existe salvação sem cooperação, e vou provar o motivo. Olha o que vai dizer lá em Romanos capítulo 6, está escrito: que diremos, pois? Romanos capítulo 6, versículo 1 e 4, pode pôr no telão, mas eu vou ler aqui no meu livro, na página 109. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado? Então há a possibilidade de permanecer nele. Hermenêutica, irmão, hermenêutica. Para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos, eu e você, que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou ainda não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que nós fomos sepultados, eu acrescentei nós, fomos sepultados pelo batismo da morte, é o que celebramos hoje, a morte de Cristo, porque nela temos vida, para que como Cristo foi ressuscitado, isso é para a glória, dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também, em novidade de vida. Então Romanos, capítulo 6, versículo 1 e 4, porque aqui os primeiros 5 capítulos de Romanos, é uma doutrina que Paulo combate os romanos e também os gentios da igreja. Mas no capítulo 6 é outro ponto do livro. Então você interpreta o livro, porque é nele que surge o maior problema. Romanos e Efésios é ali que está o maior disparate para a turma da hipergraça e para a turma da predestinação. Mas aí Deus levanta um Armínio e levanta uma Assembleia de Deus que defende essa teologia de que não há um único homem na terra. Romanos capítulo 3 e o versículo é o de número, eu vou ver aqui para mim não errar. Romanos capítulo 3 e o versículo é o de número 23. Pois todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Todos, não há na terra um justo sequer. Todos pecaram. E aí entra também nesse ponto para mim concluir. Não há um justo sequer. Diga assim: não há um justo sequer. Então como a igreja é justa? Como? Porque a igreja é justificada. Então, se você está nessa ideia de que, por exemplo, eu vou no monte para buscar santificação, ou eu vou jejuar 21 dias para buscar uma santificação, equívoco. Não há como me santificar. Todavia,
o Espírito de Deus que habita em mim. Nós atuamos hoje, vivemos a atuação do Espírito de Deus, irmão. 3 dispensações da manifestação de Deus na terra, enquanto Jesus não arrebatar a sua igreja. A primeira dispensação do Deus Pai, manifestado toda a velha aliança, com dosagens, o Filho manifestando o Filho, a sombra do Filho e o seu Espírito, enchendo alguns profetas, dando a intenção de que o que ele faria lá na frente. Aí vem o Filho que manifesta depois de seus 30 anos, seus 3 anos e meio de ministério, curto, mas mostrou a glória do Pai, e agora é o Espírito Santo, irmão. E o Espírito Santo é um problema, porque as pessoas falam, é uma energia. Quem diz isso? Testemunho de Jeová, Adventismo também, e eles dizem, é uma energia, mas essa energia, irmão, não tem a ver com a energia da bateria do teu carro, nem com a lâmpada que está acesa aqui. Ele não é uma sombra de Deus. O Espírito Santo é Deus, está sentado no trono de Deus Pai, agora sendo adorado, reverenciado e glorificado por todos os santos. No inferno está sendo tremido e estremecido, porque os demônios não conseguem olhar para a sua face. E aqui na terra o Espírito está com a igreja, dando poder para a igreja. É assim que o Espírito Santo faz. Então, irmãos, vamos para a teologia bíblica. Corram atrás do pastor Daniel e dos obreiros. Busquem a teologia bíblica. Se alguém aqui crê piamente na predestinação, não tem problema também. Eu não tenho nada contra você e glória a Deus por isso. Mas eu não posso acreditar que o Deus que eu sirvo, ele pode ter me eleito, e você talvez que acredita, ele escolheu para condenar. Como é que vai ficar? E se Deus te escolheu para te condenar? Porque é muito fácil defender quando é para apontar o outro. E se Deus não te escolheu para salvar? É que o problema está no reinar com Cristo. Fica para outro dia. Irmãos, nessa obra nós vamos defender a ação do Espírito Santo. E eu quero aqui agradecer meu amigo e agora meu pastor Daniel Crepaldi, por todas as bênçãos que ele tem orado pela minha vida, e o Senhor tem derramado por meio da oração dele também. Os capítulos do meu sumário estão a revelação de Deus no homem no capítulo 1, blog, estilo de adoração. Primeiro, revelação verbal, revelação não verbal, o Paracleto, a Trindade. Trindade é um grande problema também nessa geração. Compre o livro para você entender. Capítulo 2, o Espírito Santo, fogo e unção. O Espírito Santo é como fogo, fogo santo, avisa evidências. Por que paracletologia e não pneumatologia? Coerência e incoerência. Capítulo 3, o fogo e a unção, santificar, separar. Enfim, unção com óleo. Capítulo 4, fogo de Deus, condenação e justificação. Aí eu vou só em alguns pontos aqui, que tem muitos tópicos. Soteriologia, hamartiologia, arminianismo, quem segue as doutrinas, calvinismo, e enfim. Irmãos, um livro para que você tenha conhecimento e para que você seja uma pessoa apaixonada pelo Espírito Santo, para que você conheça o Espírito Santo e para que você tenha relação com o Espírito Santo. Porque, irmão, enquanto nós estamos aqui, ele está agora diante do trono, intercedendo, porque ele é a terceira pessoa da manifestação corpórea de Deus no mundo do Espírito. E ele está agora dizendo bem assim: aquela mulher está orando por uma causa, e agora, Senhor, eu sinto que é hora, e o Pai vai dizer: entrega o Espírito Santo, porque eu estou operando. Irmãos, muito obrigado. Comprem o livro. Obrigado, pastor Maurício. Obrigado, pastor Oswaldo. Obrigado, pastores. Deus abençoe. Pastor Herbert, dá um abraço no pastor Luiz Santos. Mestre Alexandre, de taekwondo do meu filho lá. A minha família chegou agora quase que no final, estavam trabalhando. Que Deus abençoe, estão lá atrás. E mais uma vez, pastor, Deus abençoe. E que essa ceia, os irmãos entendam que salvação é para todos, para toda a igreja. Só se são salvos, se puder. Aplauda ao Senhor Jesus e receba o nosso pastor.